Então, bora lá, turma. Bora lá. Vou começar a falar de comunicação serial, tá? Em essência aqui, eu quero falar com vocês de 3 protocolos diferentes, tá? Que vão ser um que chama WART, que é um protocolo... A gente vai ver o que significa isso com calma, tá? Mas é um protocolo assíncrono. Eu vou explicar o que significa isso. Tem um segundo protocolo que chama SPI e um outro protocolo que chama I2C. Ou I ao quadrado C. A gente chama de I2C, tá? I2C. Que são 2 protocolos síncronos, tá? São 2 protocolos síncronos. Tudo bem? Então vamos lá. Qual que é a ideia de um protocolo de comunicação, tá? É eu transmitir informação de um sistema para o outro, tá? De um sistema para o outro. E em essência, o que vocês viram lá para eu transmitir uma informação, nada mais é do que, sei lá, num pinozinho qualquer aqui, e mexer no nível lógico nesse pino aí. Não tem nada de diferente de acender e apagar um LED que a gente fez aqui atrás. Tá? No final das contas, quando você acende e apaga o LED, faz alguma coisa com isso aí, você está transmitindo alguma informação para um outro sistema, que no caso é a gente. Tá? Não é um outro sistema, não é uma outra máquina. Tá? Mas está transmitindo informação de alguma forma ali. E para receber alguma informação, em essência, é a mesma coisa que vocês fizeram quando estava apertando o botão. Tá? Você precisa... Alguém aqui precisa produzir uma... Do lado de fora, tá? Tá. Deixa eu botar assim, ó. Para transmitir, eu do lado de dentro estou produzindo uma tensão, uma corrente, e fazendo ela aparecer ali no terminal. E para eu receber alguma coisa, alguém do lado de fora, outro sistema, com outra coisa, lá de fora do meu sistema, precisa produzir aqui uma tensão. E aí é, em essência, a mesma coisa que vocês estavam fazendo para ler o estado de um botão. Tá? Alguém do lado de fora produz uma tensão, tem uma certa circuitaria ali que lê isso e guarda um bit lá num certo registrador. Tudo bem? Todo mundo ok com isso? Tá? A essência da coisa é essa. Tá? Quando eu quero... Eu devia ter trazido 2 placas aqui. Vamos falar só da parte conceitual. Não, mas vamos descobrir todas as partes conceituais primeiro, depois a gente programa. Então, em essência, o que a gente quer fazer, tá? A gente quer conectar um sistema produzindo essas tensões aqui, esses níveis lógicos, para um segundo sistema ler esses níveis lógicos, tá? E eu quero do lado de cá que o outro sistema faça a mesma coisa. Tudo bem? Porque quem está produzindo as tensões aqui, tá? Eu vou indicar com umas setinhas aqui para a direção que, vamos chamar assim, essa ideia de informação está indo. Ela está sendo produzida em um lugar e está sendo consumida em outro lugar. Tá? Então, no caso aqui, se eu fizer essa comunicação, entre aspas, tá? Do jeito que está desenhado aqui, com 2 fios, tem mais de 2 fios aqui, mas já vamos melhorar um pouco isso. Em princípio, essa comunicação de 2 fios aqui, eu estou criando 2 canais, um canal de ida e um canal de volta. Todo mundo bem? E aí vamos começar a colocar um pouco de terminologia em cima da coisa, tá? Todos esses 3 protocolos aqui que a gente vai tratar, eles são protocolos de comunicação serial. Comunicação serial quer dizer que eu transmito um bit de cada vez. Tá? Um bit de informação. Pode ser que tenha um bit de informação mais bits de controle junto disso daí. Tá? Que não é a informação que eu quero transmitir, mas de alguma forma eles são necessários para organizar o que significam os bits que eu estou transmitindo, que ordem que eles têm que acontecer, com que velocidade isso tem que acontecer. Tem algumas outras informações que precisam estar acordadas aqui. Tudo bem? Então, mas em princípio, o que a gente vai chamar de comunicação serial é eu transmito um bit de cada vez
num canal. Ou um símbolo de cada vez num certo canal de comunicação. Tudo bem? Um bit de cada vez, tá? Em contrapartida, é o que a gente não vai tratar aqui, a gente pode construir esses esquemas de comunicação paralela, onde eu transmito mais de um bit ao mesmo tempo, tá? E, em essência, para transmitir mais de um bit ao mesmo tempo, eu preciso de vários fios passando tensões ali, tensões variando, ao mesmo tempo. Tá? A gente começa a ter uma noção de um barramento. Barramento é meio que um barramento não é só um monte de fio um do lado do outro. Tá? Barramento não é só um monte de fio um do lado do outro. Mas, para fazer um barramento, em princípio, eu preciso de um monte de canais para eu poder transmitir mais de um bit ao mesmo tempo. E aí, nessa coisa física aqui com fio, em princípio, eu preciso de vários fios indo e vários fios voltando. Para eu conseguir transmitir vários bits ao mesmo tempo, um em cada fio. Todo mundo ok com isso? Tá? Isso pensando que em cada uma dessas linhas aqui, eu só consigo colocar a excitação física nesses fios aqui, ou nesses canais físicos aqui, só tem dois níveis, pensando nisso, tá? Tipo, tem alguma coisa que vai representar o 0, tem alguma coisa que vai representar o 1. Em geral, a gente representa o nível lógico 0 com a tensão de referência do circuito, que usualmente a gente chama de 0 volts, ou GND, não gosto também desse nome. Eu já contei a piada pra vocês, né? Que tipo, alguém me perguntou uma vez Cara, eu tava no bar bebendo. E alguém me perguntou por que o terra chamava terra, né? Em elétrica. Aí a pessoa sabia qual era a eletricista e tal. Aí eu falei assim, cara, porque tem alguma coisa enfiada na terra. Tem um fio enfiado na terra. Você chega na tua casa, tem um fio enfiado na terra lá em algum lugar. Tem ferro enfiado na terra e isso está conectado nas tomadas. Por isso chama de fio terra. Literalmente. Tá? Aí a pessoa ficou assim, tá. E aí ela pegou o telefone assim, do telefone celular. E aqui dentro, não tem terra? Aí eu, tem terra. E cadê a terra? Que a pessoa ficou assim, tá, mas não tem nenhum fio enfiado na terra. Tipo, e cadê a terra? Aí eu virei assim, falei, caralho, agora eu vou pegar essa. Agora levantou a bola para eu cortar, né? Eu falei, uai, é porque você nunca abriu um negócio desse para ver que tem uma caixinha de terra e entra um fio lá dentro. E a pessoa ficou bugadona, assim, do tipo, sério? Cara, tem uma caixinha cheia de terra lá dentro e tal, não sei o quê. Isso limita, inclusive, o tamanho da miniaturização que pode ser feita lá. Começa a inventar um monte de história, né? E eu fiquei carregando isso aí uns 30, 40 minutos, que tinha uma caixinha de terra lá dentro e tal, não sei o quê. Mas não tem a caixinha de terra, tá? Vocês estão rindo porque vocês sabem que não tem uma caixinha de terra, tudo bem? Por isso que eu não gosto desse nome de terra aqui no contexto de eletrônica, porque não tem terra nenhuma, tá? O que tem é alguma tensão, algum nível, algum potencial elétrico lá dentro do circuito que a gente escolhe ele, arbitrariamente, ele pode ser qualquer nível, qualquer potencial lá dentro. A gente escolhe ele e a gente chama ele de 0 volts. Tá? E aí todos os outros potenciais a gente se refere como diferencial entre esse potencial que a gente escolheu, arbitrário, como uma referência, e a diferença entre esse e todos os outros pontos. Tá? Vamos lá. Toda vez que eu falo de terra em eletrônica, eu me lembro desse dia que foi muito engraçado. Enfim, e aí a gente normalmente representa o nível lógico 1 com uma outra tensão usualmente a gente chama de VDD, tá? Que é a tensão mais alta disponível no circuito normalmente. Tá? Então, normalmente as tensões de alimentação do circuito são essas duas aqui. Tá? A tensão 0 normalmente é mais baixa, a tensão VDD normalmente é mais alta. Normalmente. Pode ter tensões outras lá, mais altas, mais baixas que isso, mas em princípio é isso aqui. Em princípio isso aqui. E por que a gente faz isso? Tá? Porque é muito fácil, se eu tenho aqui essas duas tensões, tá? O VDD do lado de cá.
Eu vou chamar de GND só pelo hábito, tá? Mas enfim. E a referência do circuito em algum outro lugar aqui, tá? É muito fácil eu pegar na interface do circuito, tem um fio aqui. Se eu quero que apareça o 0 volts, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir conectar um fio aqui, ó. E se eu quero fazer lá na saída aparecer 1, é só eu conectar um fio aqui. Obviamente a gente não faz isso tipo conectando e desconectando fiozinho propriamente dito, né? Dentro do seu celular não tem ninguém lá dentro, não tem gnomos tirando fio, conectando outro fio no outro, tá? Você pode até pensar que tem, mas tá? Para todos os efeitos é isso que está acontecendo. Mas o que a gente faz é, a gente usa chaves eletrônicas para conectar e desconectar os fios. Tá? Não tem nada se mexendo, é tudo estado sólido lá. Vocês vão estudar isso, sei lá com quem que vocês vão fazer a matéria, mas quando vocês estudarem eletrônica. A disciplina chama eletrônica aqui. Tá? E aí lá em eletrônica vocês vão ver um dispositivo que a gente chama de transistor, que ele permite fazer essas chaves aqui. E essas chaves elas são controladas por tensão também. Tá? Ou por tensão por corrente, tem 2 tipos de chave. Tá? Mais comum hoje em dia a gente usar chave controlada por tensão. Tá? Você bota uma tensão ali, ela fecha, né? Conecta os dois lados. Você bota uma outra tensão, ela desconecta. Tá? Desconecta eletricamente. Todo mundo ok com isso? Mas repara uma coisa, tá? Eu não preciso escolher assim. Eu não preciso escolher assim. Tá? Eu não preciso escolher assim. Vocês não fizeram circuitos ainda? Alguns fizeram, outros não fizeram. Mas eu posso criar várias outras tensões. Vamos fazer menos aqui, ó. A partir de 2 tensões, eu posso criar várias outras tensões no meio desses números, tá? Sei lá, imagina que aqui seja 0 volts e aqui seja 3,3 volts, tá? Vamos ver lá em circuitos elétricos. Você pode, a partir dessas aqui, criar qualquer tensão no meio do caminho que você quiser. Qualquer tensão no meio do caminho que você quiser, tá? E, em princípio, você pode usar, por exemplo, isso aqui para representar o nível lógico 1, isso aqui, ou sei lá, esse aqui para representar o nível lógico 1, um certo nível lógico 0, um certo nível lógico 1, um certo nível lógico 2, um certo nível lógico 3. Se tiver mais tensões ou mais correntes, tá? Você consegue, com uma tensão só, representar mais de um bit ao mesmo tempo. Tá? Por exemplo, você pode fazer algum esquema assim, que você tem, sei lá, 4 tensões diferentes lá, tá? E aí você pode, inclusive, codificar. Você pode falar que você quer o 00, você quer o 01. Não tem nenhum problema do ponto de vista do código de coisa binária, né? Absolutamente nenhum problema, tá? Onde você tem uma tensão só que representa mais de um bit, tá? E isso aqui é relativamente comum da gente fazer quando a gente está transmitindo informação pelo ar, tá? Só que em vez no ar eu não crio uma tensão e uma corrente que vai num fio, tá? O que normalmente a gente vai fazer é, quando eu faço pelo ar, eu escolho uma certa função que irradia um certo padrão de radiação eletromagnética no ar, tá? E aí eu posso escolher vários padrões diferentes. Então, por exemplo, posso escolher esse aqui para representar o 00, esse aqui para representar o 01, esse outro padrão aqui, por exemplo, para representar um 0. Posso escolher várias funções diferentes, criar vários padrões eletromagnéticos diferentes aqui, tá? E cada um representa mais de um bit. A gente vai chamar isso aqui de um símbolo. Tá? E aí por que eu estou falando isso? Porque de certa forma isso aqui começa a complicar um pouco mais essa definição do que é serial e o que é paralelo. Tá? O que é serial e o que é paralelo. Por quê? Porque na hora que a gente está fazendo esses esquemas, a gente vai chamar isso aqui de esquemas de modulação. Vocês vão estudar isso aí, principalmente, todo mundo aí vai estudar isso aqui, tá? Em alguma matéria, princípio de comunicação, alguma coisa assim. Porque a gente transmite cada um desses símbolos aqui ao mesmo tempo. Ou de cada vez, né? A gente transmite um símbolo de cada vez. Então, se eu pensar assim, é uma coisa de cada vez, então é serial. Mas se cada símbolo representa mais de um bit, tá? Estou transmitindo mais de um bit ao mesmo tempo. Então isso é paralelo. Tá? Então toma um certo cuidado com essa coisa de transmissão serial e paralelo e tal. Não fica muito doidão assim de. Tá? Porque a coisa é meio nebulosa, assim.
Tudo bem? Mas por enquanto aqui pra gente, comunicação serial quer dizer que eu vou transmitir 1 bit de cada vez. Ok? No passado, era mais comum a gente encontrar protocolos de comunicação paralelos quando a gente queria protocolos com, entre aspas, alta velocidade. Alta velocidade no sentido que eu transmito muitos bits de uma vez só. Tá? Porque eu tenho meio que duas possibilidades. Se eu tenho um canal só e eu preciso transmitir 1 bit de cada vez, e aí eu quero que esses bits sejam transmitidos mais rápido, né? Tipo, o outro lado veja a informação mais rápido. Eu preciso, em vez de fazer alguma coisa assim, eu preciso fazer minhas transições ficarem mais rápidas. Eu preciso aumentar a frequência de operação de alguma coisa. Tá? Preciso aumentar a frequência. Só que no passado, quando eu digo no passado, assim, até uns anos 70, mais ou menos, tá? Era meio difícil assim, a gente aumentar a frequência de operação dos sistemas. A eletrônica não comportava. Tá? E aí o que a gente fazia então? Eu transmitia a coisa em cada fio mais devagar, só que se eu tenho 4 fios, é o mesmo efeito de eu multiplicar por 4 a minha taxa. Se eu tenho 8 fios, eu estou multiplicando por 8 a minha taxa. Tá? Que é a ideia de fazer comunicação em paralelo. Ok? Só que qual é o problema de comunicação em paralelo? Tá? A gente não quer... Eu tenho um problema de escalabilidade nessa questão aqui. Tá? Porque olha só, se eu quero aumentar a velocidade, eu tenho 2 caminhos que vocês estão vendo. Ou eu aumento a quantidade de canais no barramento, tá? Ou eu aumento a frequência em cada sinal desse aqui individual. Certo? E aí, normalmente, por uma questão de simetria, simplifica o design, a gente bota todos esses canaizinhos individuais com a mesma taxa. Tá? Só que entra um problema. Tá? E vocês também vão ver em circuitos. Presta muita atenção quando vocês estiverem fazendo circuitos, tá? Ou então se relembra quem fez circuito já aí, tá? Vocês vão estudar um sistema lá em circuitos, vão fazer muitos exemplos disso aqui, ó. Esse circuitinho aqui. O circuito RC, tá? Tanto nessa configuração aqui que eu chamo de configuração paralela, e a resposta disso aqui é, se eu botar um degrau aqui, essa coisa sobe assim. Tem uma curva meio exponencial, tá? E aí, tá, professor, para que serve isso? Isso aqui serve para a gente modelar, para a gente explicar, tá? O que acontece, o que é atraso. Porque olha só, do lado de cá teve um sinal que mudou instantaneamente, entre aspas. Do lado de cá, esse sinal demorou um tempo até sair de 0 para 1. Tem um tempo aqui, um ΔT aqui, que eu preciso esperar. Tá? E quanto maior o C, quanto mais capacitância, quanto maior essa resistência aqui, maior é esse ΔT. Mais tempo eu preciso esperar. Tudo bem? Mais tempo eu preciso esperar. E aí esse aí é um primeiro problema fundamental de eletrônica. Por que a gente quer fazer as coisas menores, miniaturizar, fazer tudo integrado, não sei o quê, tá? Porque na hora que eu faço as coisas menores, eu diminuo o R lá nos caminhos do sistema, dos fios, e eu diminuo o C. O R está ligado com o comprimento das coisas, com as distâncias, e o C está ligado com o tamanho físico dele, as áreas. Tá? Então, quando eu diminuo as coisas tudo, as coisas ficam mais perto umas das outras, tende a diminuir esses R's. Quando eu diminuo o tamanho de tudo, a área de tudo meio que diminui, e aí tende a diminuir o C de todo mundo. E aí o circuito aqui tende a ficar mais rápido. Eu preciso esperar menos tempo para um sinal sair de um lugar para o outro. Que é o grande gargalo de velocidade das coisas hoje. Tá? Não é mais exatamente a eletrônica. Exatamente, tipo assim, não é que eu não consigo fazer uma chave que é muito rápida, que era o problema meio que do passado. Hoje eu consigo fazer uma chave que é extremamente rápida. Tá? Só que não adianta eu ter uma chave extremamente rápida se eu não tenho um fio extremamente rápido também. Para a coisa sair de um lado e para o outro muito rápido. Tá? Então,
Esse aqui hoje é o problema fundamental. Tudo bem? Então isso aqui limita minha capacidade de aumentar a velocidade, frequência de operação de alguma coisa. Tá? Por isso que você não tem cabos tão longos assim, de várias coisas. Tá? Por isso você chega... Cara, por isso você chega em alguns lugares e fala assim, cara, vamos passar preciso botar alguma coisa no teto do prédio. Não, beleza, é só a gente ir lá e plugar um cabo USB lá e passar um cabo aí de 50 metros e plugar lá do outro lado. Tipo, não rola, você nunca viu isso. Provavelmente você não vai ver. Tá? Provavelmente você não vai ver. Por quê? Porque esse fenômeno aqui acaba limitando os tamanhos dos cabos mesmo, fisicamente assim. Ó. Eu não consigo fazer um negócio muito grande, tipo, muito comprido. Tá? Por quê? Porque começa a limitar a taxa com que eu consigo transmitir dados naquele cabo ali. Por quê? Porque eu mudo um bit, mudo uma tensão aqui de um lado e ela demora para propagar e aparecer lá do outro lado. Eu preciso esperar esse tempo aí. Porque se eu mexer aqui um bit aqui, mexer ele de novo aqui, antes do outro lado lá ver essas mudanças aqui, tipo, ele não vai ver que eu mexi o bit 2 vezes. Tá? E aí já, pessoal de redes aí, cara, eu acho que é um verdadeiro milagre a gente ter cabo de rede que tem tamanho quase infinito, assim, cara. Tipo, passa cabo de rede com centenas de metros. Até quilômetros, assim, tá? Por quê? Porque lá no cabo de rede, aquele parzinho trançado, que cabia azul e tal, tá? A gente tá fazendo alguma coisa lá nele, vocês vão estudar esse eletromagnetismo, tá? Que o modelo para entender ele não é mais esse daqui. Não é um modelo de concentrado de circuito, tá? A gente está realmente explorando algum fenômeno eletromagnético lá mais complexo. Aquilo ali é um negócio bem mais complexo. E é uma bobeira, né? Porque é só um cabo que tem uns cabinhos dentro enroladinho assim, e que você chega lá, corta assim no coisa, monta num coisinho, aperta com o negócio. Qualquer idiota monta um cabo desse e espeta lá no equipamento, né? Qualquer idiota espeta um cabo desse e bota lá no equipamento. Mas aquele cabo lá é uma maravilha da engenharia. Tá? Pergunta, filho. Professor, mas hoje em dia a gente não pode só usar fibra ótica para esse tipo de caso de uso? Mas fibra ótica é caro, né? Não, caro é o conector. Não, fibra ótica é caro. Fazer um sistema de fibra ótica é caro. Porque o conector de fibra ótica é muito mais caro, mas o cabo de fibra ótica é mais barato que o cabo coaxial. O cabo é relativamente barato, mas o equipamento para produzir a luz ali para ele é caro. E para extrair luz de dentro do cabo é caro. Fazer um sistema de fibra ótica é caro pra caramba. Não é porque a fibra em si, o cabo de fibra, não é porque o cabo é caro. Tá? Mas é porque os equipamentos associados àquilo lá, eles são bem mais complexos de fazer aquilo. Tu tem que transformar a eletrônica em luz. E aí depois transformar a luz de volta em eletrônica. É um negócio bem mais complexo. Bem mais complexo. Tá? E aí, se você vai fazer essa trabalhada toda, você vai fazer isso aí para ter um sistema de alta velocidade. Porque aquele cabo comporta isso. Tá? E aí a eletrônica não só é mais complexa porque tem essa interação com luz, mas a eletrônica em si é toda muito mais complicada porque você vai ter que precisar fazer eletrônica de alta velocidade. De alta frequência. É bem mais complexo o negócio. Entendeu? Por isso que é bem mais caro. Ah, quando é que você faz? Quando você realmente precisa de alguma coisa assim. Eu acho um negócio assim inacreditável que o nego bota fibra ótica e chega até tipo consumidor final com fibra ótica, assim, tá? A tomadinha de luz lá em algum lugar. Numa casa de alguém. Tem USB de fibra ótica também. Tem o quê? USB de fibra ótica. Cacete, tem de tudo. Isso USB de fibra ótica eu nunca vi. Tudo bem? Mas vamos lá, pergunta. Atualmente, essa necessidade que o pessoal está encontrando de chips cada vez menores, tem 3 nanômetros já atualmente. Eu pensei, por conta disso, eu pensei que era mais por conta do gargalo de von Neumann, que era uma distância entre as memórias, enfim. Ou também tem a ver com isso? Essa história de gargalo de von Neumann é um problema lógico, não é exatamente um problema de implementação. É um problema lógico. Como é que o sistema é construído logicamente. Tá? Não é um problema de tecnologia de implementação dele. Tá? Agora, por que a gente quer fazer as coisas menores? Porque o componente principal é o transistor, tá? Que vai fazer aquelas chaves ali. E aí,
no sistema digital, para que serve o transistor? Para conectar e desconectar os fios. Conectar e desconectar esses dois lados aqui dele. Tá? Só que ele demora um tempo para fazer isso. Tem uma capacitância aqui associada. Tem uma capacitância que é associada a cada terminal dele. Tá? E essas capacitâncias assim, do dispositivo, elas é que limitam a velocidade dele. O modelo é o mesmo aqui de circuito zoom. De circuito, de introdução de circuito, você vai ver. Ou de circuito, sei lá. Em algum momento você vai estudar isso aqui. Tá? E aí, qual é a vantagem de miniaturizar? Na hora que eu miniaturizo, eu vou diminuindo essas capacitâncias aqui, ó. E aí a chave fica mais rápida, ela consegue chavear mais rápido. Por consequência, ela gasta menos energia, porque qual é a maior parte do consumo de energia dessa coisa aqui? É carregar e descarregar esses capacitores. É carregar e descarregar essa carga aí. Tirar e colocar essa carga do dispositivo. Então, se eu tenho menos capacitância, eu preciso de menos carga para ligar e desligar ele. Ele gasta... Por isso ele vai gastar menos energia, entendeu? Beleza? Segue aqui comigo ainda. Mas ainda lá em circuitos, tá? Você vai ver um outro circuito, outro circuitinho, que você vai ficar assim, professor, para que serve isso e tal? Não serve para nada e tal. Que é esse circuitinho aqui que eu chamo de... É um circuito RC também, tá? RC. Um circuitinho RC também, tá? Que lá você vai chamar de filtro passa alta, não sei o quê, blá, blá, blá. Também tem resposta exponencial, vocês vão fazer a conta disso aí, tá? Para que serve isso daqui, tá? Serve para você entender exatamente o que acontece quando você bota um fio do lado do outro. Exatamente, é para isso que serve você entender isso aqui, tá? Por quê? Porque do lado de cá, nesse circuito, quando eu boto um degrau aqui, que é o que a gente está fazendo, né? Estou saindo de nível lógico 0 para 1, ou de 1 para 0. Estou botando um degrau ali. Tá? Do outro lado do circuito, o que acontece é isso aqui, ó. Ele muda a tensão instantaneamente e vai decaindo exponencialmente. Tudo bem? Até voltar para onde estava antes. Até voltar, se estava no 0, até voltar para o 0, nesse caso aqui. Tá? Só que o que acontece? Isso daqui, que normalmente eu chamo de glitch, sei lá, tipo esse spikezinho que acontece aqui, tá? Ele é alguma coisa que está sendo transmitida de um lado para o outro do fio. É uma forma de interferência da entrada na saída do fio, tá? Que é o que acontece quando, vocês estão vendo que tem um degrau aqui, certo? Esse degrauzinho gera um spikezinho em todos os outros fios aqui que estão do lado dele. Por quê? Porque tem uma capacitância conectando eletricamente esses fios aí, tá? Por que é um capacitor? Vocês vão ver isso em algum momento também, tá? A ideia básica do capacitor é eu ter um condutor 1 aqui, um condutor 2 aqui e um isolante, vou chamar de 0 aqui no meio, vou chamar de epsilon, aqui no meio. Você tem duas coisas condutoras separadas por uma coisa não condutora, isso aí é um capacitor. Não interessa se são duas plaquinhas quadradinhas, uma em cima da outra. Ou se é uma coisinha enrolada assim, ou se é enrolado. Não interessa se são dois fios que estão dentro de um cabo e está esticado, e esse fio está enrolado e tal, não sei o que lá. Tem dois fios lá dentro passando do lado do outro, são dois condutores e tem um isolante no meio deles para separar os dois. O cabo é um grande capacitor também. Tá? Então repara aqui, ó, na hora que eu mexo o sinal num dos fios do cabo, num dos fios do barramento, tá? Gera interferência em todos os outros fios. E aí essa interferência vai somar com o sinal que eu estou tentando transmitir também naqueles outros fios. Tá? Então vocês podem imaginar aqui, e aí o que vai acontecer? Quanto mais rápido eu estou tentando mexer, chavear o sinal em algum desses fios aí, mais interferência eu estou produzindo nos outros. E aí está todo mundo produzindo uma tonelada de interferência em todo lugar. E é isso aqui. Em alguma hora isso aqui fica tão ruidoso, né? Tanta interferência, que a gente não consegue mais diferenciar o que é sinal do que é sujeira. Tem um certo limite até onde a gente consegue filtrar, consegue consertar isso aqui. Tudo bem?
Por isso que hoje em dia a gente não vê mais tantos sistemas, pelo menos cabo, esse tipo de coisa assim, que a gente manipula aqui, tá? Fazendo transmissão paralela, assim. Por quê? Porque a gente quer fazer coisa de alta velocidade. Tá? E aí tem muita interferência e aí começa a ficar fica muito difícil fazer essa coisa de alta velocidade. Diga. O USB é serial? O USB é serial. Tem vários fiozinhos passando lá dentro, mas o USB é serial. Mas então por que ele tem vários fios? Ele tem vários, já te mostro, mas espera aí. Ele tem vários, já comentamos sobre isso, tá? Em parte porque ele tem vários fios, parte dos fios são de dados, parte dos fios hoje são de controle, tá? Mas no USB mais simples e tal, tem 4 fios, 2 de alimentação e 2 de dados. Então, É um indo e um voltar? não, é o mesmo para ir e para voltar. Já mostro para você como é que é, tá? Mas por que a gente não faz tanta comunicação paralela em cabo e esse tipo de coisa, tá? Porque tem muita interferência dos próprios cabos lá dentro do cabo. Não é nem interferência externa, tá? Que também é um problema, tá? Que eu nem estou considerando aqui, que é interferência externa ainda, de onda de rádio, qualquer outra coisa que está chegando aqui. Tudo bem? Por isso que e a eletrônica foi muito mais rápida também, então a gente consegue fazer os esquemas serial com a frequência muito alta. Tudo bem? Onde que a gente usa muita coisa paralela, tá? Onde a gente tem muito controle sobre essas capacitâncias aqui, tá? Todo lugar que eu tiver muito controle sobre essas capacitâncias aí, a gente consegue fazer coisa paralela. Por exemplo, tem uma máquina aqui na minha frente que tem um processador conectado numa memória, tá? E esse barramento que conecta as duas coisas aqui, eu vou chutar que deve ter uns 128 bits ou mais. Tá? Eu vou chutar que deve ter uns 128 bits esse barramento aí. Tem muito fio passando de um lado para o outro. Tá? Porque provavelmente 64 bits de dados, provavelmente tem endereçamento separado, mais 64 bits, então já dá 128 bits. Deve ter mais uns bits de controle aí. Tá? Então, cara, é muita tonelada de fio passando de um lado do outro. Pensa assim, 128 fiozinhos passando de um lado do outro, assim, na placa, num espaço bem apertadinho assim na placa. Tá? Por que a gente faz isso assim, com essa comunicação paralela aqui? Porque na placa eu tenho muito controle sobre essas capacitâncias aqui. Na placa, a gente tem um controle muito grande sobre isso aqui. Por isso que a gente faz comunicação paralela. Nas placas, por exemplo. Beleza? Quem ia perguntar alguma coisa? É por isso que quando você vai fazer um USB, você tem que traçar as trilhas. Tem que ser bem próximo do tamanho delas, do sinal. Vamos por partes. Lá no USB, na hora que você está na placa, é bom você andar com as duas trilhas bem pertinho uma da outra por um motivo diferente. Que é o seguinte. Porque é meio contraintuitivo você pensar nisso, né? Porque se eu andar mais pertinho, uma interfere mais na outra, certo? Mas é porque no USB a gente faz um esquema, vocês vão entender aqui, deixa vocês entenderem no princípio, tá? Que é usar essa interferência aqui de uma forma um pouco mais esperta, tá? De uma forma um pouco mais esperta. Lá no USB, o canal base de comunicação tem 2 fios. O USB tem 4 fios. O USB, vamos chamar assim, ó, primeiro padrão. Tá? Tem 4 fios. Tem um que é VDD de 5 volts. Tem um que é uma referência, que é um 0 volts. Por isso que e é alimentação isso aqui, tá? Tipo, você pluga as coisas e ele carrega outros equipamentos no USB. Já fazia isso, ó, desde o começo. Não é coisa de padrão novo, tá? Isso aqui já acontecia desde o começo. A gente transmite alimentação junto lá no cabo, tá? E aí lá no USB tem um fio desse que a gente vai chamar de D+, e um fio que a gente vai chamar de D-, tá? E os dois trabalham juntos. O que eu quero dizer com isso? Na hora que eu quero botar um sinal assim, quero transmitir, sei lá, 0101, tá? Eu vou lá nesse D+, e boto essa forminha de onda aqui. 0,5 volts, 0,5 volts. Tá? E o que eu faço no outro fio? Eu boto ela ao contrário, eu boto 5 volts, 0, 5 volts, 0, 5 volts, 0. Eu faço ao contrário. Tá? Eu faço ao contrário. Por que a gente faz isso? Porque na hora que você for olhar aqui,
a interferência de um cancela com a interferência do outro, porque um está puxando alguma coisa para cima, deixa eu desenhar de outra cor. Algum está tentando fazer o sinal ir para cima, enquanto o outro está fazendo interferência na outra direção, indo para baixo. E vice-versa. Tá? Então isso aqui tende a cancelar um com o outro. Não é perfeito, mas funciona. Melhora bastante essa questão de interferência. Fazer o sinal diferencial que a gente chama aqui. Tá? Melhora bastante essa questão da interferência. Tá? Bastante mesmo. E aí, por conta disso, o que você quer fazer? Você não quer separar esses fios. Você quer deixar eles bem pertinhos, porque um com o outro já é bem calibrado essa interferência, para cancelar esse negócio um com o outro. Tá? E interferência que vem de fora, você quer que ela interaja o mais parecido possível com os dois fios. Porque lá quem está lendo o sinal vai fazer essa conta aqui, D mais, vai fazer a conta assim, ó, D mais, menos o que aparecer no D menos. E aí o que eu quero no sinal diferencial? Se vier alguma outra interferência de fora, eu quero que ela aconteça igual nos dois. Por quê? Porque na hora que eu fizer um menos o outro vai dar zero. E aí eu fico mais imune à interferência externa também. Entendeu a pegada? Tá. Então, o USB faz esse esquema aqui. O cabo de rede de par trançado, né, esse padrão CAT, também faz um esquema parecido. É um esquema diferencial também, tá? Parecido com isso daí. Beleza? Então, é porque lá no CAT é mais complexo do que isso aqui, tá? Porque a gente tem não é só um circuito RC, é um guia de onda mesmo, um negócio mais complexo, eletromagneticamente falando. Mas é o princípio vai ser o mesmo aqui. Eu tenho um sinal indo para um Gauss, um outro sinal espelhado, e eu ando com essas coisas juntas. Beleza? Tudo bem? E hoje o padrão USB ele é meio complexo, tá? Os nomes são ótimos. Hã? Os nomes são ótimos. Como assim os nomes são ótimos? É porque tem o USB 3.1 de geração 1 e o USB 3.1 de geração 2 e são completamente diferentes. Cara, é bem complexo o negócio, tá? Porque o USB é um padrão é um padrão bem complicado. Deixa eu aumentar um pouco isso aqui. É um padrão bem complicado, porque é um padrão que cobre muitas partes diferentes da coisa, tá? Tem parte do padrão que fala como é que é o conector físico, tem parte do protocolo, tem parte que cuida do protocolo, né? Como é que vai ser a comunicação entre esses caras, tá? E aí, se você for olhar aqui, ó, tá vendo que tem, ó, esse aqui é o primeiro, oh, caramba. Agora eu me perdi aqui. Esse aqui é o esquema daquele USB 1 lá, que é do esquema físico, tá? Tem 4 fios lá dentro do cabo. Tem um desses aqui que é o 0, uma referência, acho que é o 1 ou 4. Tem um outro que é o VDD, é os das pontas aqui. E esses dois dos meio aqui é um canal desse diferencial que eu tô falando para vocês aqui. Tem um D mais e um D menos. Que você transmite, a informação tem que ir junto nos dois. Tá? E aí, repare, isso aqui é bom que a gente faz uma outra terminologia, tá? Na hora que eu tenho um sistema que está se comunicando, eu tenho um sistema qualquer aqui, e a informação só trafega numa direção, tá? A gente vai chamar esse sistema de simplex. Só tem uma direção. Se eu tenho informação trafegando tanto na ida quanto na volta, nas duas direções, tanto do receptor quanto do transmissor, aí os dois são receptor e transmissor, eu vou chamar esse tipo de sistema de duplex. Tá? Tem informação fluindo nos dois sentidos. Tá? E aí, repare, e isso vai ser importante para a gente, tá? Eu tenho 2 tipos de sistemas duplex. Eu tenho um sistema um tipo que eu vou chamar de half duplex e eu tenho um sistema que eu vou chamar de full duplex, um esquema, tá? O que é half duplex? Eu tenho um canal só e algumas horas, em alguns momentos, eu uso ele para transmitir numa direção, em outros momentos eu uso ele para transmitir na outra direção. A gente chama de half duplex. E aí vocês viram aqui, ó, no USB, nos primeiros padrões, era half duplex, só tem um canal de comunicação. E se um canal informação tem que ir, tem que voltar. Tá?
E a gente tem esse outro esquema aqui, full duplex, que é quando eu tenho um canal, pelo menos um canal exclusivo para ir numa direção e um outro canal exclusivo para ir na outra direção. Ou, entre aspas, exclusivo para voltar. Tenho mais de um canal. Beleza? Então repara aqui, ó, esse aqui é half duplex. Half duplex, em princípio, é mais lento do que uma coisa full duplex. Tá? Por quê? Porque se eu quero ficar trocando informação com você, eu tenho que falar e você tem que esperar eu falar. E se você quer falar, você tem que esperar eu terminar de falar para poder falar de volta. A gente não consegue falar ao mesmo tempo. Tá? É tipo brincar com walkie-talkie, assim, né? Tem que apertar quem está apertando o botão fala e o outro espera. Quando você está apertando o botão, você não escuta. Você só fala. Tranquilo? Só que hoje a coisa é um pouco mais complexa, tá? Cadê o... Aqui, ó. Vocês estão vendo que tem uns... Deixa eu clicar aqui, fica melhor, né? Vocês estão vendo que tem os mesmos 4 fiozinhos aqui, tá? Só que tem mais fiozinhos hoje, né? Tá vendo? Tá? Esse aqui é aqueles cabos azuis, que dentro dele é azul, assim, já viram isso aqui, tá? Tem mais canais de comunicação ali nessa coisa. Isso é parte do aumentar a velocidade, porque tem mais canais, tá? Aquele conector USB-C, aqui, ó. Cara, esse conector USB-C, ele é bem mais complexo. Se vocês forem olhar aqui, ó, ele tem D+, D-, ele tem outro D+, D- aqui. Tá? Então, tem pelo menos esses 2 canais aqui. Vocês estão vendo que tem TX1+, TX1-. É mais um canal de transmissão. Tem RX1, RX mais e menos. É o canal da volta. Tem mais um par aqui, ó, de TX, RX. Tá? Então, tem no mínimo 4 canais paralelos andando aqui. Tem no mínimo 4 canais de comunicação nessa coisa aqui, tá? Isso aqui é bem complicado porque isso aqui é feito para suportar vários padrões de comunicação diferentes. Tá? O USB-C é uma coisa bem mais complexa. Isso. Porque, em parte, o USB-C é esse padrão desse conector aqui. Mas ele é feito para suportar vários padrões lógicos por cima dele, tá? A gente vai ver alguns aqui bem mais simples, porque vocês não entenderam. Como é que é? Isso, aí tem tem vários fios que não estão conectados. Não é que não está servindo para nada, né? Hã? O USB-C é um padrão que tem vários padrões. Sim, ele está funcionando como o USB tradicional lá no final das contas. Em princípio, sim. Essa coisa é compatível com o passado, assim. Tipo. O iPhone mais novo, mais barato, ele usa o USB-C, só que o USB-C dele é o USB tipo 2. Se você for ver na tabela, tem o USB 4, que é tipo, o USB 2 não é nem 1 gigabit e o USB 4 é 80 gigabits por segundo. Então, o mesmo cabo USB-C pode ser menos de 1 gigabit ou 80 gigabits. Com aquele único cabo USB-C, você consegue conectar um monitor, internet... 80 gigabits é assim, estúpido. É uma taxa estúpida, cara. É uma taxa assim que você olha e fala, cara, como é que o ser humano consegue fazer isso? É uma taxa estúpida. É o tipo da coisa que você consegue conectar um USB, por exemplo, esse daqui, que você consegue conectar e consegue colocar um monitor separado e internet e cabo e colocar um leitor SD e tudo funciona rápido. É isso aí. A taxa é muito alta hoje em dia aqui. Então você vê, e a comunicação em princípio é serial, tá? Mas esses 80 gigabits aqui, todas aquelas 4 linhas de comunicação ali tem que estar operando, tá? Então vocês podem imaginar, então isso aqui é serial, mas é paralelo também, então uma coisa um pouco mais complicada. Hoje em dia é tudo meio mais complicado. Tudo bem? Todo mundo bem com isso? Beleza. Vamos falar então de alguns protocolos que são bem mais simples, tá? Porque a gente conhece vários protocolos que são bem complexos, né? Tipo, o USB é um protocolo bastante complexo. HDMI é um protocolo serial que é bem complexo, tá? Ethernet é um protocolo serial que é relativamente complexo, tá?
Só que esses caras aí, eles são relativamente complexos. Por quê? Porque eles estão tentando resolver esses problemas de velocidade, de banda, estão tentando resolver essa coisa para a gente ter taxas mais altas mesmo, tá? HDMI precisa de taxa alta, porque você quer passar muitos bits, uma imagem em alta definição. Tipo, cara, é uma quantidade estúpida de bits também por segundo que tem que passar ali, tá? É muito bit, cara, pra você passar uma imagem Full HD, que é 1920 por 1080. Cara, já é um negócio assim, é ridículo, assim. Quando você vai olhar a taxa disso, já é ridículo, tá? Esse negócio de 4K, cara, esse negócio de 4K é muito mais complicado do que parece. E a gente não vai sair de 4K para 8K tão fácil assim. Apesar de que tem equipamento, tem não sei o quê. Mas assim, é um negócio muito caro, é muito mais complexo. Tá? Muito mais complexo. Bem mais complicado. Tá? Parece só uma bobeira assim de aumentar a resolução, mas não é. Tá? Porque o grande problema é transmitir esse negócio de um lado para o outro. É sair com essa informação de um lugar para o outro. Porque você quer produzir ela em um lugar e ver na televisão. Tá? Ou então a televisão lá, quem está gerando a imagem lá no campo de futebol, tem que transmitir isso aí para chegar na sua TV. Tem que sair de um lugar e para o outro. E o gargalo hoje é a gente conseguir transmitir essas coisas nessas taxas altas. Tá? Mas a grande maioria das aplicações não precisa de taxa alta. Tá? A grande maioria das aplicações é o controlezinho remoto aqui, que tem, sei lá, meia dúzia de botão, que você aperta o negócio ali, tipo, se demora 100 milissegundos ou 10 milissegundos para o ar-condicionado responder o botão que você apertou, pá, tanto faz, né? Tá? Tanto faz, entendeu? Tanto faz. Tem várias comunicações internas nesses sistemas mais complexos aqui que não precisam de muita velocidade. Cara, se o percentual da bateria do seu celular, ele mostra aqui, tá? Então, de alguma... como é que ele faz isso, tá? A bateria tem um computador lá dentro dela. Na bateria. É um computador dentro da bateria. Que fala com o computador principal do seu telefone ou do seu computador, tá? Cara, faz diferença para você se você abrir aqui e o negócio demorar, sei lá, 100 milissegundos para atualizar o valor da bateria? Muda nada. Você nem percebe isso. Se demorar um segundo, você nem percebe. Você só quer ter uma estimativa razoável ali, sabe? Por quê? Porque o sinal mesmo, a informação, é lenta por si só. A bateria demora para descarregar. Demora para carregar e descarregar. Tipo, ela não é um negócio de microsegundos, milissegundos. Não é isso. É um processo de vários minutos. Tá? Então, eu não preciso de um protocolo para falar com a bateria, não preciso de um negócio de alta velocidade, um negócio super complexo. Eu preciso de um negócio simples. Tá? E o negócio simples, a maioria dos negócios simples são implementados com esses 3 protocolos aqui. Tá? Esses 2 aqui, principalmente para falar com periféricos, sensores, coisas que não são complexas. Tá? A gente vai ver os casos de uso aqui. E o ART, quando de fato eu quero fazer transmissão com um nível de complexidade um pouco maior. Tá? Um nível de complexidade um pouco maior. Todo mundo ok com isso? Tá? Então vamos lá. Então, eu vou já direto nos documentos aqui. Cadê o documento da Texas? Tá? Professor, Diga. tem alguma diferença desses protocolos se você tem que lidar com eles eletronicamente? Você pode fazer, por exemplo, um transmissor do controle, por exemplo. Como assim? Não entendi. Eles precisam ser eletrônicos ou você pode usar uma onda eletromagnética, por exemplo, no caso do controle remoto, que você não fica tudo no sinal elétrico? É porque uma coisa é o meio físico que você vai utilizar para transmitir determinados sinais. E a gente vai ver aqui que esses protocolos aqui, em parte, eles determinam como é que é o meio físico, mas o meio físico ele não é exatamente mandatório, assim. O que mais importa aqui para a gente é a organização lógica dos bits. De como é que eu vou organizar, de fato, os bits para eles irem de um lado para o outro. Tá? Porque quando a gente fala em protocolo é o... Cara, o que é o protocolo? É uma forma de se comportar. É uma regra para você se comportar, certo? Então,
E é um negócio, tipo assim, não é nada de equipamentos aqui. Tipo, essa coisa de protocolo já é coisa, o ser humano age assim, né? Você chega em um determinado lugar, você olha e fala, cara, tem uma forma de agir aqui nesse ambiente. Tem coisas que são aceitáveis, tem coisas que são comportamentos inválidos, inaceitáveis. E tem outros ambientes que tem outros comportamentos que são aceitáveis e alguns que são inaceitáveis. Certo? Aqui é a mesma coisa. A gente vai determinar quais são os comportamentos aceitáveis, porque as duas partes precisam concordar com esse comportamento para elas poderem se comunicar. Quem está transmitindo e quem está recebendo. Então, os protocolos têm muito mais a ver com a organização lógica de informação do que, de fato, com o meio físico. Um desses, eu nunca lembro qual que é, tá? A gente vai chegar aqui, mas um esses aqui, ele é o mesmo protocolo lógico que a gente usa para organizar essa coisa aqui de controle remoto, por infravermelho. Eu acho que é o I2C, mas eu sempre... Eu nunca sei nada de cabeça, eu sempre olho no documento. É porque eu estava pensando tipo Bluetooth. Bluetooth já é uma outra, que também é um padrão que diz para você como que é o meio físico e como que é a organização lógica da coisa. Tá? Mas a maioria dos padrões ele só vai dizer como é que é a organização lógica das coisas. Aí alguns também se preocupam com como que é a organização física das coisas, como é que elas se encaixam, como é que é as tensões, como é que são as correntes. Ou como é que é a frequência de transmissão, como é que é a modulação do espectro eletromagnético, como é que vai usar e tal. Se for sem fio e tal. Tudo bem? Podemos? Então, beleza. A gente vai falar desses 3 protocolos, tá? Mas de toda sorte. É bem comum a gente ter suporte a esses protocolos no hardware, apesar de não serem estritamente necessários, tá? Como a gente viu ali. É igual eu transmitir, é igual eu ficar acendendo e apagando o LED, só que o fio, em vez de estar ligado num LED, está ligado em algum outro cara, em algum outro sistema. E para eu ler, é igual eu ler de um botão, só que em vez de ter um botão, tem algum outro sistema produzindo essas tensões para mim. Então eu não preciso de um hardware especial para fazer nenhum desses aqui. Tá? Nenhum desses protocolos implementar eles. Tá? Mas se eu tiver suporte no hardware, facilita a minha vida. Vocês vão ver aqui que eu preciso gerar um monte de sinais de controle. E se o próprio hardware gerar os sinais de controle para mim, eu só me preocupo com quais os dados que eu quero mandar de um lado para o outro. Tudo bem? Então vamos lá. No caso aqui da Texas especificamente, tá? Tem um módulo de comunicação que ele chama de Universal Serial Communication Interface, USCI. Tá? E esse USCI ele implementa esses 3 outros protocolos, né? Que é o ART, SPI e o I2C. Tá? Então ele meio que cuida para você dos 3 protocolos. Tá? Então vocês vão ver que na documentação aqui tem documentação do modo de comunicação serial, quando ele está operando nesse modo o ART. Aí aqui explica como é que é o ART e tal, a gente vai ler isso aqui. Tá? Explica como é que é o ART, como é que é a parte física da coisa, como é que são os sinais, como é que você organiza os bits, como é que são os frames, como é que a coisa era toda. Tem esse modo SPI e tem o modo I2C. Tá? A gente vai olhar um de cada vez. Todo mundo ok com isso? Tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui pelo SPI, porque é quando eu preciso escolher alguma coisa para usar, tá? O meu padrão eu vou fazer SPI, porque na minha cabeça, SPI é mais simples. Vocês vão ver aqui, é meio que mais direto assim a coisa. É até meio bobo a coisa. Vocês vão olhar e falar assim, nossa, eu podia ter inventado isso, tá? É até meio bobo, tudo bem? Mas vamos ver que mesmo um negócio meio bobo, é bastante inteligente, tá? É bem efetivo, tá? Então vamos lá, como é que funciona o SPI? Aqui não tem uma figurinha muito bonitinha, né? Tá, deixa eu fazer aqui então. Como é que funciona o SPI? Presta atenção aqui comigo. Vocês lembram lá de sistemas digitais que tinha um sistema, uma máquina de estados específica que a gente estudou que era o registrador de deslocamento, certo? Tá? Qual que era a lógica dele, né? Você tinha várias posições, você guardava uns bits lá, sei lá. Você guardava uns bits. E aí vamos pensar que a gente vai fazer deslocamento para a esquerda. Tá? Eu posso fazer tanto para a esquerda quanto para a direita.
tá? Mas vamos fazer o deslocamento para a esquerda, né? Aí qual que é a ideia do deslocamento para a esquerda? Esse bit aqui vai vir para essa posição, esse bit para essa posição, todo mundo vai dar uma posição para a esquerda. 1, 0. Normalmente tem uma entrada algum tipo de entrada aqui, um data in, certo? Que se entrar 0 aqui, esse 0 vai ser colocado aqui. Se entrar 1 aqui, eu boto 1 aqui. Tá? E esse bit que está aqui, joga fora. Aquele último bit ali joga fora. Beleza? Todo mundo lembra disso, né? Todo mundo tranquilo, certo? O que você está chamando de flutuante? Entrar o quê? Onde? High impedance. Alta impedância vai aparecer no I2C. Aqui não. Por isso que eu acho o I2C mais complexo. Porque tem essa história da alta impedância. Por isso que eu quero começar por aqui. Tá? Eu acho o I2C mais simples do ponto de vista lógico, mas ele é mais complexo do ponto de vista físico para eu explicar. O SPI, que é isso aqui, SPI, é baseado nessa ideia aqui. O SPI eu acho mais complexo do ponto de vista lógico, mas ele é mais simples para explicar do ponto de vista físico, porque não tem nada disso. É fio conectado no outro e pronto. Tá? Mas vamos lá. Ó. Olha o que está acontecendo. Vocês concordam comigo que quando eu olho isso daqui, é como se, entre aspas, a informação tivesse andado numa certa direção? Vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo que está chegando um dado aqui? E eu posso interpretar esse dado que está chegando como uma informação que está sendo recebida? Tudo que é receber eu vou chamar de RX, tá? De receiver. Tá? Tudo que é receber alguma coisa eu vou chamar de RX. Receber. É o lugar onde eu estou recebendo informações. É o RX. Tá? É o R, né? Tipo, de receive. Tá? E olha só um negócio aqui. Tem um dado que saiu de mim e foi embora. Se eu não fizer nada com ele, eu só perco. Mas eu posso parar e pensar assim, nossa, esse cara aqui é como se eu estivesse transmitindo ele para algum lugar. É o TX, é o transmitter. Tá? Basta que alguma outra coisa fora de mim capture essa informação. Quando eu estou transmitindo, está vindo de dentro para fora de mim. Que é o que aquele bit da esquerda está fazendo. E quando eu estou recebendo, tem uma coisa de fora de mim vindo para dentro. Que é o que está acontecendo com aquele RX ali. Então, olha só, isso daqui, eu já posso pensar, nossa, isso daqui já é um esquema de comunicação. E é serial, porque vem um bit de cada vez. Eu desloco um bit, entra um bit, sai um bit. E é full duplex. Entra um bit ao mesmo tempo que sai um bit. Interessante, né? Tranquilo? O que eu preciso fazer então? Uai, olha a ideia então, que alguém teve. Vamos pegar aqui. Eu quero transmitir o sistema entre dois caras. Tá? Vamos de um lado botar um registrador de deslocamento. Vou fazer com 4 bits só para simplificar um pouco o meu desenho. Vamos botar do outro lado um registrador de deslocamento. Tá? Um registrador de deslocamento. Vou chamar esse cara aqui de, sei lá, device 0 e esse aqui o device 1. Dispositivo 1, dispositivo 0. Tá? E aí o que eu faço? Imagina que eu quero transmitir o dado 1, 1, 1, 0. Tá? 1, 1, 1, 0. Primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso combinar uma ordem de transmissão. Se eu vou transmitir primeiro o bit menos significativo ou o bit mais significativo. Tudo bem? Eu nem sei como é que é lá na SPI, a gente vai ver lá na coisa, mas meio que tanto faz. Tá? Meio que tanto faz. Desde que você conecte as coisas corretamente. Tudo bem? Vamos supor que eu estou fazendo deslocamento à direita. Deslocamento à direita quer dizer que esse bit aqui vai sair primeiro lá. Ó, e vai entrar alguma coisa por aqui. Certo? Então o que eu faço? Eu conecto esse cara aqui. Esse aqui vai ser o meu... Eu já devia usar a nomenclatura correta. É porque se eu chamar aqui de TX e aqui de RX, é o que eu quero dizer.
mas é porque essa parada tem nome. Tá, vou deixar assim por enquanto e aí eu renomeio depois, para o nome que de fato está no protocolo. Tá? Mas enfim, eu conecto lá a ponta de transmissão de um na ponta de recepção do outro. E o que é a ponta de transmissão? É o lugar onde o meu bit está saindo ali. É o último bit, o bit menos significativo nessa minha, que eu estou convencionando. E o que é a ponta do RX? É a entrada de dados do registrador de deslocamento. Só que agora está lá no outro dispositivo. E eu faço a mesma coisa do lado de cá. Tá? Eu vou conectar o TX do 1 no RX do 0. Beleza? E aí olha o que vai acontecer. Vamos imaginar que aqui tem guardado, sei lá, don't care, em qualquer coisa. Eu não estou preocupado ainda no que tem ali. Tá? E aí o que eu faço? Eu dou uma batida de clock. Porque isso aqui, o registrador de deslocamento, dos dois lados é uma máquina de estados. E o que ela faz? Ela desloca quando acontece um evento de sincronia, certo? Aí repare, aqui dentro precisa acontecer um evento de sincronia para o registrador de deslocamento do lado esquerdo ir lá e deslocar. Só que se o do lado esquerdo deslocar e o do lado direito não deslocar ao mesmo tempo, ou junto, eu perco a informação, né? Porque um lado transmitiu, o outro lado não leu. Estão vendo? Hã? Isso, porque o do lado de cá não transmitiu também e não tem nada chegando aqui. Certo? Então, vamos lá. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso sincronizar esses clocks também. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar mais um fio aqui, onde eu transmito esse evento de sincronia de um lado para o outro. Tá? Então, eu vou chamar esse cara aqui ó, de clock do 0, vou chamar esse clock do 1. Tudo bem? E nesse caso aqui, alguém tem que controlar esse clock. Um desses dois caras tem que controlar esse clock. No caso, no meu exemplo aqui, eu vou usar o D0 para controlar o clock. Ele controla o clock dele e do outro. Tudo bem? E aí, isso aí vai dar a nomenclatura, que é uma nomenclatura clássica, tá? Não gerem, assim... Você já imagina que pode acontecer e tal. O mundo está muito louco, tá? Mas assim, as palavras técnicas têm um significado técnico, elas não têm nada de misógino, racista, nem nada disso, tá? Então, só usem as palavras com o sentido técnico delas, tá? Mas, quem controla, historicamente, a gente chama de master. Quem é controlado, o sistema que é controlado, a gente historicamente chama de slave, é o mestre escravo. O mestre controla a comunicação, o escravo tem a comunicação controlada, não é ele que determina como é que a banda toca. Tá? E aí repare, os sinais aqui, ó, tem os sinais de dados, é onde a informação trafega, e eu tenho informação de controle, que não é dado, mas eu preciso controlar essa informação que passa ali no controle também para isso aqui acontecer. Tudo bem? Pergunta. Professor, então, nesse protocolo, eles sempre vão estar mandando alguma coisa. Como assim ele sempre está mandando alguma coisa? Mesmo que ele não tenha nenhuma informação que ele quer mandar para o outro... O mestre sempre manda alguma coisa, o escravo sempre responde, ao mesmo tempo. Mas se o mestre não tiver nada para mandar, ele só quer receber alguma coisa, ele manda, sei lá, tudo zero, ele manda qualquer coisa, entende? Não vai interessar. Então, mesmo quando ele não quer mandar nada, ele manda o zero. Ou alguma coisa qualquer. Repare que não tem essa opção de só receber ou só transmitir. Uhum. Tem que transmitir e receber ao mesmo tempo nesse esquema aqui. O que em alguns cenários é um problema. Porque isso dificulta um pouco a lógica de como é que eu vou tratar essa informação no nível da minha aplicação. Tudo bem? Todo mundo ok? Então vamos renomear esses caras para os nomes que estão lá no protocolo, porque aí vocês vão ver na documentação, vocês vão ver os registradores, tipo, eles vão seguir esses nomes, tá? Esse TX0 aí, eu vou chamar de Master Out Slave In. Opa. Aqui. É o nome desse fio aqui, ó. Master Out Slave In.
É o MOSE. É a saída do mestre e a entrada de dados do escravo. Esse fio aqui, ó, esse sinal aqui de baixo, eu vou chamar de Master In Slave Out. MISO. Por isso que vocês vão ver lá na documentação, MISO e... Cadê? Simo... Aqui está ao contrário, Slave Out, Master In. Tá? Slave In, Master Out. Mas é essencialmente a mesma ideia. Todo mundo ok? Eu acho que é até mais fácil de lembrar assim. Tipo, tem que ligar a saída de um na entrada do outro. E a entrada de um na saída do outro. Tá? Beleza? E aquele sinal de clock ali, a gente chama simplesmente de clock. É um sinal de controle. Pergunta. Um dispositivo sempre vai funcionar como... Ele é feito para ser escravo, para ser mestre, ou tem dispositivos que podem ser qualquer um, dependendo de onde você enfia o fio? Esse aqui, ele é feito para funcionar tanto como escravo quanto mestre. Mas tem coisas mais simples que são feitas para funcionar sempre como escravo, tipo um sensor, por exemplo. Mas aí tem um fio que você coloca para sair o clock e tem um fio que você coloca para entrar o clock. Você precisa desses 3 fios aqui nos dois lados, né? Sim, só que onde você conecta o clock muda. Vai ter um lugar de um lado que é clock e do outro lugar que é clock. Você liga os dois juntos. Mas aí como é que você sabe qual que é o escravo e qual que é o mestre? Se você ligar 2 MSBs que você quer conectar, os dois podem ser mestre ou escravo. Isso. Como é que você seleciona qual que é qual? Você precisa combinar antes. Seu programa precisa que vai determinar isso, sua aplicação. O software. Isso. Não um lugar físico que você coloca. Não é uma conexão física que você faz. Tipo, aí é uma questão lógica que precisa acontecer. O seu programa precisa saber, agora eu sou o mestre daqui, então eu me comporto de um jeito, que eu controlo aquele clock. Não, agora eu sou slave, então eu não controlo mais aquele clock. E eu fico só esperando comunicação, eu fico passivo aqui esperando. Pode ter vários mestres, pode ter vários... A ideia básica é para ser um mestre e um escravo. Mas você pode ter, já vou mostrar aqui, você pode ter vários mestres e vários slaves aí. É mais comum você ter um mestre e vários escravos. Que é mais difícil de coordenar vários mestres. Mas depende da sua aplicação. Bem mais difícil de coordenar vários mestres, tá? Por quê? Porque eles precisam parar e falar assim, agora eu preciso deixar o outro ali. Controlar. Não, agora é eu que controlo isso aqui. Tudo bem? É mais fácil fazer um negócio com um mestre e vários escravos. É mais fácil coordenar isso, fazer uma aplicação em cima disso. Vamos lá. E aí o que vai acontecer então? Na hora que eu quero transmitir isso aqui, na primeira passada do clock, o que vai acontecer? Todo mundo aqui vai deslocar para a direita, vai entrar 0 aqui. Aqui vai virar 1, todo mundo deslocou para a direita. E aqui entrou o X que estava nessa posição aqui. Tá? Na hora que eu bater o clock de novo, vem mais um bit. De novo, mais um bit. De novo, mais um bit. Até que uma hora a gente vai trocar isso aqui e vai ficar assim. Troquei o conteúdo de um registrador com outro. Tá? E aí, efetivamente, terminei essa transmissão aqui, se forem 4 bits. Alguma dúvida? Como eu disse, é simples o suficiente para você falar assim, eu poderia ter inventado isso aqui. Você consegue acessar o que está na fila ou só o que sai da fila? O que você está chamando de fila? Os 4 bits. Depende do sistema. Aqui no MSP tem um registrador que faz aquele... Tem um registrador, literalmente, que você escreve os 8 bits ou 16 bits, acho que é de 8 bits. Você escreve os dados ali e você consegue ler eles de volta. Numa vez só. Você consegue ver, inclusive, intermediários, assim, coisas intermediárias. Só que não faz muito sentido ver intermediário. Então, isso que eu estou falando. Você pode parar a transmissão no meio e aí ver uma coisa intermediária. Mas aí tem que ver se na sua aplicação isso faz sentido, né? O caso regular
O caso regular é, você escreve lá no registrador, fala assim pro hardware, transmite. Aí ele faz, tipo, o seu processador vai fazer outra coisa. E o hardware fica lá, mexendo nesses clocks e tal, e mandando os bits e recebendo os bits. Quando ele terminar, ele sobe uma flag falando, terminei. A ideia básica é essa. No MSP especificamente, o clock é um timer que nem a gente já tinha visto. Não necessariamente um timer, tem um clock lá mesmo, você diz para ele qual é o clock que é para usar. Porque você vai setar a velocidade de transmissão, a taxa, com esse clock. Mas é no mesmo sistema que funciona o timer? Não entendi muito bem não, mas está vendo aqui ó, que entra os clocks aqui? Tá? E aí são os mesmos clocks que você podia usar como entrada do timer também, para contar o tempo. Tá? Então assim, você escolhe o clock aqui para determinar a taxa de transmissão dessa coisa. Mas aí se eu quero ouvir 4 bits do slave ou qualquer outra coisa, Aham. eu tenho que setar um timer ao mesmo tempo de 4. Não. Isso aqui é independente do timer. Isso aqui é feito para você fazer o seguinte. Você escreve no... Ó, você está vendo que tem um receive buffer e um transmit buffer? E aqui tem o transmit shift register e o receive shift register. Tá? Pensa que eu estou transmitindo. E tem outro lado recebendo. Eu que estou transmitindo, qual que é a ideia básica do hardware? É feito para funcionar assim. Bem simples mesmo. Eu venho aqui nesse lugar aqui, ó, UCXTXBuf. Eu escrevo o dado que eu quero transmitir. Aí eu vou lá para ele, tem algum desses bits aqui que é transmite. Você muda ele de 0 para 1 e aí ele começa a transmissão. O que ele vai fazer? Ele vai pegar ele vai ficar pegando aqui, ó, clock, tá chegando, que você selecionou, clock, tá chegando, e vai transmitindo isso aqui no fio. Tá vendo aqui, ó, o some, clock, simo, tá vendo aqui os sinais? Tá? No caso aqui do transmissor, ele vai botando aqui no fio aqui, ó, do master out. Pá. Quando ele terminar, eles têm um desses sinais aqui, que é o TX e FG, que ele vira 1 quando ele terminar de fazer isso. Pronto. É para ser automático. Mas o que é ele terminar? É ele transmitir os 8 bits? Ele transmite todos os bits que estão naquele buffer ali. Então se eu colocar só... Eu não lembro se é de 8 ou 16 bits, a gente vai olhar já. Eu acho que é de 8 bits, eu acho que é byte a byte que ele faz aqui nesse caso aqui. Mas nada te impede de mandar mais bits. Nada te impede de ter um sistema desse que manda 32 bits num ciclo de uma vez. Então o jeito que a gente faz, quando ele manda os 8, ele já seta a flag de transmitir para 0 de volta. Aí eu não recordo detalhes, a gente vai ler isso aqui, mas você zera isso aqui, escreve no buffer, assim, seleciona aqui os clocks, configura esse clock que tem, você pode dividir esse clock para por isso só que vão controlar a taxa, né? Você controla a fase, a polaridade, se é borda de subida, se é borda de descida, né? Tem alguns controles que você pode fazer aqui. Escreve no TXBuf o que você quer mandar, bota lá tem um dos bits aí em algum lugar que é start, e aí ele começa a transmitir. Quando ele terminar de transmitir, ele vai subir essa flag aqui do IFG, que se tiver com interrupções habilitadas, ele também gera uma interrupção lá no seu processador. Então você tem que falar, transmite as palavras, transmite a palavra. Isso. Você não pode fazer um buffer grande de tipo 4 palavras e transmitir tudo. Mas se você fizer uma função... Por exemplo, imagina que isso aqui só transmita um byte de uma vez. Um byte. E eu quero transmitir 10 bytes. Aí você precisa, no software, fazer um buffer lá de 10 bytes e controlando, fazendo esse processo aí. Ajustando esse processo. Porque aqui eu acho que ele não... Aí eu preciso ler aqui na documentação, mas eu acho que esse módulo, nesse MSP que a gente está usando, ele não tem DMA. DMA é ele direto na memória e ficar pegando as informações do próximo, e alimentando aquele buffer ali. Eu acho que aqui, nesse MSP que a gente está usando, ele não faz isso. Mas nada impediria de você ter um módulo que faz isso também, que tem acesso direto à memória, você fala para ele. As coisas, os dados, os bytes começam aqui nesse ponteiro, nesse endereço, e são 50 bytes. Você fala essas duas coisas para ele e ele vai automaticamente pegando. Ah, mandei o primeiro, agora eu sei que ele tem que ir lá e pegar o segundo. E ele fica fazendo esse negócio já também de pegar os dados na memória e ficar mandando. Quando ele terminar, nada te impede de você ter um módulo que faça isso. Tipo a string no C. Tipo o quê? A string no
você que ele vai pegando a memória até chegar no 0? Provavelmente você fala para ele quantos bytes você quer mandar. Aí não é mais comum esse tipo de coisa do que ter um zero, uma coisa que fica pegando enquanto não for 0. Isso é um negócio bizarro. Isso não. Eu sei que a string do C é assim, mas quando a gente está mandando alguma coisa assim, a gente não está pensando numa string, a gente está pensando num array. O array não precisa terminar com 0. Aí você diz qual é o tamanho do array que você está mandando. Beleza? Aí no SPI, se tiver configurado para a banda de subida de transmitir, aí o clock vai, aí já transmitiu tudo isso, ele não para. Não, aí ele para. Depois que ele esgota esse buffer aqui, ele para. Eu acho que tem um modo... a gente vai ver esses detalhes aqui, mas... Eu acho que tem um certo modo contínuo que ele fica continuando para você continuar recebendo se for do seu interesse. Sem parar, assim, né? Mas repare que, tipo, eu preciso parar alguma hora, porque na hora que chega, que enche o meu registrador de onde eu estou recebendo, eu preciso parar para ler ele. Se eu continuar sem parar, eu não consigo ler esse negócio mais. Eu não consigo ler esse. Esse modo precisa parar para o processador vir e ler essa informação aí, quando ela chega. Tá? Tipo assim, como está conectado direto e em ciclo, e o clock controla a passagem, como que vai falar, não, clock, agora você manda essa coisa parar? É só o clock parar. Você tá vendo um bicho de controle ali que fala, não, aqui você continua. Mas tem uma máquina de estados aqui, ó, receive state machine e o transmit state machine. Ela tem uma coisa que conta, ó, tô mandando, tô no bit 1, tô no bit 2, tô no bit 3, quando chegar no 8, depois eu paro. Tem uma máquina de estados para controlar isso aqui. Todas essas lógicas aqui tem uma máquina de estados que controla. E ó, o hardware aí implementa essa máquina de estados. Tá? Isso aqui é um pouco mais sofisticado, porque vocês estão vendo que ó, no master só tem um registrador de deslocamento, no meu esquema conceitual, e no slave só tem um registrador de deslocamento. Só que aqui tem 2, né? Tem um de transmissão e um de recepção. Vocês estão vendo? Tá? Isso aí é uma implementação da Texas que é para permitir justamente você conseguir ficar fazendo isso, tá? Ficar fazendo transmissão sem parar. Por quê? Eu posso ir transmitindo e recebendo, e aí imagina que eu recebi os 8 bits e eu estou fazendo bytes. E aí a própria máquina fala assim, tá bom, eu recebi os 8 bits estão aqui, aí eu transfiro eles para cá, transfiro eles para esse receive buffer, que é onde o processador acessa, que é um registrador mapeado em memória, e eu posso já direto começar a encher e receber mais bits do próxima palavra. E aí eu estou escrevendo aqui e não aqui. Entendeu? E aí eu dou um tempo pro processador, né? Tipo, isso aí demora um tempo. Eu aviso ele que chegou alguma coisa e eu continuo recebendo os próximos. E aí ele tem esse tempo entre eu avisei e eu terminar de receber o próximo para ir lá e pegar alguma coisa. Entendeu? Um modo meio que contínuo assim. Mas isso é um detalhe de implementação. Tudo bem? Conceitualmente é isso aqui que você tem que pensar. Ó. SPI é isso, em princípio é isso aqui. Beleza? Eu gosto muito de SPI porque o modelo mental é muito simples, vocês estão vendo aqui. Tá? Mas é bastante poderoso. Tá? A velocidade disso aqui tem mais a ver com a qualidade dessa conexão física do que com a minha capacidade de cuidar desses bits lá dentro do que alguma limitação mesmo. Tá? Aquela anterior que você mostrou ali do manual, ela faz sentido para mim no mestre. Agora no escravo, que recebeu os dados, não teria que ser ao contrário desse shift aí, do receive shift register do receive buffer. A direção é essa daqui. Ó. Na transmissão, você, no seu programa, você escreve aqui e manda acontecer a transmissão. E aí ele vem para cá e sai por aqui, ó, tá? Que é o master out, que é quem está transmitindo. E o master que está recebendo, ele vai chegando informação por aqui, ó, que está entrando por aqui, master in, está vindo por esse caminho. Você vê que tem vários lugares aqui de onde essa coisa pode vir, tá? Você pode fazer loopback, que é tipo, pegar a sua própria informação e receber ela mesmo. Tipo, você pode fazer alguns esquemas aqui, porque tem esses multiplex aqui.
Mas, em princípio, está chegando um dado aqui no master in, ele vai sendo carregado aqui, quando chega a quantidade suficiente, ele copia esses dados para esse registrador, que é o que o seu processador consegue acessar. Então, a interface é relativamente simples. Tem um lugar onde você lê o que chegou, tem um lugar que você escreve o que você quer transmitir, tem alguns registradores de controle para controlar esses bits aqui que controlam esses registradores de deslocamento, esses multiplex aí e o clock. A interface é bem simples. Todo mundo bem com isso? Posso seguir? Última pergunta, professor. Para ele desabilitar o escravo enquanto ele está processando o dado que ele recebeu, colocando novo para mandar, É só ele parar o clock. ele só para o clock? É só ele não ficar mexendo no clock e fica todo mundo parado. Automaticamente para o clock, então. É só. O mestre controla a transmissão. E como que ele faz isso? Subindo e descendo o clock. Se ele parar de subir e descer o clock, todo mundo para. Por isso que a gente chama de protocolo de síncrono. Eu mando o sinal de sincronia. Parte do controle é o transmitir o sinal de sincronia. E aí quem controla o sinal de sincronia controla todo mundo. Controla o pace da coisa toda. Num protocolo assíncrono, eu não consigo fazer isso. Porque eu não estou transmitindo o sinal de sincronia. Então eu não consigo parar no meio, tá vendo? Na hora que eu começo, as duas pontas vão falar, beleza, começou. Então, cada um gerencia o seu próprio sinal de sincronia. Entendeu? Aí eu não tenho como parar no meio. Ou é mais difícil de parar no meio. Que é o que vai acontecer no UART. É mais difícil de parar no meio. Todo mundo bem até aí? Todo mundo bem? Vamos aqui, segue aqui comigo. Ó. Porque olha só, isso aqui eu posso fazer coisas mais sofisticadas. Eu gosto muito desse protocolo, tá? Eu sou muito fã. Porque olha só, nada me impede de... Imagina que eu quero botar transmitir algum sinal para vários caras. Imagina que eu tenho mais um escravo aqui. Ó. Ele também tem o registrador de deslocamento dele lá dentro. Tá? Ele também vai ser slave. Olha só uma coisa que eu posso fazer. Nada me impede de fazer isso. Em vez de pegar esse sinal aqui e mandar para cá, eu posso mandar ele para cá e fazer isso. Ó. E aí fazendo como se fosse um grande anelzão de caras onde a comunicação flui num sentido de um anel, né? Sempre vai numa certa direção. Tá? Esse esquema de comunicação aqui é altamente útil. Ele parece meio boboca, tá? Meio boboca, mas é altamente útil. Inclusive tem vários sistemas de telefonia que funcionam assim. Sistemas de alta velocidade que funcionam assim, tá? Como é que a informação só trafega numa direção, sempre indo. Só que eventualmente ela vai e ela chega de volta em mim. Tá? Esses esquemas em anel. Isso aqui permite a gente fazer comunicação de alta velocidade. Tá? Só que normalmente tem muita latência, né? Porque se eu quero transmitir alguma coisa desse ponto 0 para esse ponto, sei lá, 2 aqui, para esse cara 2, precisa ter o tempo todo de chegar daqui para cá e depois daqui para cá. Então a coisa demora para aparecer lá do outro lado. Isso a gente chama de latência. Só que a taxa com que isso acontece pode ser muito grande. Tá? Porque sempre acontecendo de um lado normalmente simplifica as conexões, simplifica o sistema. Tá? Então, com sistemas em anel a gente consegue fazer sistemas com a taxa alta, mas também tem normalmente latência grande. A latência vai ser proporcional à quantidade de caras que tem nesse anel. Né? Mas nada me impede de fazer isso. Tá? E aí repare, o que eu tenho que fazer aqui? O clock tem nesse meu arranjo aqui, tem um master controlando o clock. Estão vendo? Tudo bem? Qual é a complicação de eu fazer isso? Todo mundo está transmitindo e recebendo ao mesmo tempo, certo? Só que tem hora que eu quero transmitir a informação do jeito que está aqui, ó, do 0 para o 2, e eu não quero que o 1 participe. Ele vai participar indiretamente roteando, né? Fazendo relay, que a gente chama isso aqui. Tá? Retransmitindo. Mas não tem informação para ele em algum momento. Por exemplo, quero alguma coisa que sai do 0 para o 2. Tá? Então é bem comum esse tipo de sistema
ter algum sinal aqui, que a gente vai chamar de enable, ou slave enable, ou alguma coisa enable, tá? Ou device enable, ou qualquer coisa enable. Se vocês forem olhar aqui, ó, tá vendo que tem aqui a STE? STE é um enable. STE é um enable, tá? Que o master gera esses sinais aqui para falar para aquele outro módulo lá na frente, ó, vai chegar alguma coisa aí para você. A próxima coisa que vai chegar, o próximo frame, o próximo byte que chegar aí, te interessa. O próximo byte não te interessa. O master controla isso, ele que fala isso para os slaves. Diga. Seria mais interessante colocar isso em paralelo, não? Eles em paralelo quem? Tá em Vai chegar mais rápido. Aí é outro protocolo de comunicação que a gente vai ver, que é o I2C. A comunicação acontece... não acontece isso, a gente não faz esse tipo de arranjo. A gente bota todo mundo no mesmo fio, todo mundo está vendo o mesmo sinal e vai ser um pouco mais complexo, mas é outro arranjo. Por que tem tanto protocolo de comunicação? Porque alguém inventa um negócio, funciona. Alguém inventa um negócio, aí o outro vem falar assim, porra, mas aí a latência vai ficar ruim, vamos fazer outra coisa aqui diferente. Por isso tem tanto protocolo de comunicação. Cada um resolve um problema específico, cada um tem vantagens e desvantagens. Diferentes balanços de trade-offs, né? Todo mundo ok? Todo mundo ok? Esses enables aqui normalmente são sinais de controle. Normalmente eu preciso ter um fio para cada um desses enables aí para poder controlar individualmente, tá? A menos que faça algum sentido na sua aplicação, tipo habilitar todo mundo ou desabilitar todo mundo ao mesmo tempo. Aí depende um pouco depende mais da aplicação do que da capacidade do que o sistema pode fazer ou não. Todo mundo bem com isso? Tá? E aqui é a parte do modo de comunicação que esse hardware implementa, né? Então a gente viu aqui. O TX e o RX, eles têm buffers separados, tá? Simplifica, dá mais flexibilidade para esse hardware aqui. Tá? Dá mais flexibilidade para esse hardware aqui. O controle disso aqui é mais complexo, mas o próprio hardware implementa a lógica de controlar essa coisa. Então, é transparente para mim, eu que estou programando. Tá? E os sinais são esses, ó. Master in, slave out. Master out, slave in. Um sinal de clock. Esses três aqui são meio que obrigatórios. Tá? Só que são obrigatórios mais ou menos. Repare que se eu nunca me interesso pelo que o slave vai mandar de volta para mim, eu só quero transmitir do master para o slave, eu conecto aqui o master out slave in, conecto o clock, e eu nem conecto nada aqui, ó. Eu não preciso, tá? Ou vice-versa. Mas o normal é a gente usar os três fios, tá? Fazer essa conexão de 3 fios aqui. E esse enable normalmente é opcional, mas aí tem que ir lá e ler no protocolo o que acontece se eu não falar nada do enable. Eu acho que ele habilita por padrão. É o que faz sentido, né? Que é para ser um negócio opcional. Todo mundo ok com isso? E a lógica é bem simples, né? Vocês estão vendo aqui. Tipo, a lógica de usar, tá? Tá tudo nesse diagrama. Seleciona um clock, que vai determinar a frequência. Se você for o master, se você for o slave, tanto faz o clock aí. Porque você vai receber o clock do lado de fora. Se você for o master, seleciona o clock, configura esse clock com divisor de clock aqui e tal. A gente vai fazer algum exemplo aqui na aula que vem. Seleciona esses paridade, não sei o que, polaridade, essa coisa toda. Bota o dado que você quer escrever aqui. Diz como é que vai ser o modo de operação dessa coisa. A gente vai dar uma olhada nesses modos de operação, que aí são muito mais específicos desse hardware, tá? A ideia do protocolo é isso daqui. A ideia do protocolo é isso aqui. Vamos ver esses modos de operação que esse hardware implementa. Tá? E fala para ele, transmite. Tem algum bit aqui. Tem algum desses bits aqui no registrador de controle que é um transmite. Pô, em algum lugar aí ele fala, ó, transmite. Aqui, ó, esse bit aqui, ó, o reset.
Quando você bota esse reset em 0, está desabilitado. Quando você bota esse reset em 1, ele está habilitado. Ou vice-versa, né? Ao contrário ali. Beleza? Em essência, é isso que esse módulo tem que fazer. Mas o que eu quero que vocês entendam é essa lógica aqui. Todo mundo bem? Esse aí é o protocolo SPI. O que a gente vai fazer em cima disso depende da nossa aplicação. Porque ele vai me permitir mandar bytes. Tá? Ele vai me permitir mandar bytes de um lado para o outro. O que esses bytes significam depende do meu programa. O protocolo não se interessa por isso. Você mandou byte de um lado para o outro. Isso é tudo que basta para o protocolo de comunicação. O que esses bytes significam no teu programa é com você. Se é uma letra, um caractere, se é uma coisa para mandar ligar ou desligar alguma coisa, tá? A sigla significa o quê? Serial Parallel Interface. Sei lá, não me lembro. Serial Peripheral Interface. Interface de serial de periféricos. Pronto. Que é o padrão. Cara, isso aqui é o que a gente meio que mais usa para... Uma das coisas que a gente mais usa para sistemas sensores e esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa, tá? Por exemplo, aqui, ó, memória. Isso aqui é memória, tá vendo? Isso aqui são memórias diferentes, memórias externas e tal. Tem várias memórias que funcionam nesse tipo de protocolo, SPI. Vários, assim, inúmeros sensores por aí você encontra nesse tipo de protocolo, tá? Uma aplicação que eu achava que era muito legal quando eu descobri que era isso. Sabe essas câmeras que troca lente e tal, não sei o quê? DSLR? Tá? A lente, vocês não estão ligados? Câmera fotográfica que você tira a lente, bota outra, não sei o quê. A lente, tá? Normalmente tem um motor na lente para você fazer foco, fazer zoom e tal, controlar a lente. Tá? E aí lá para isso tem um computador na lente. A gente acha que é só vidro e um negócio mecânico. Não, mas é eletrônica aquela parada. Ali tem um computador também, normalmente. Tá? A conexão da lente, do computador da lente, com o computador da câmera mesmo, né? Que dá os comandos para ela, é via esse protocolo aqui. Tá? Por isso que eu tô falando, todo lugar onde esses protocolos a gente usa muito mais do que protocolos USB, não sei o que. Por quê? Porque é um negócio simples para aplicações de baixa velocidade. Entendeu? O hardware para fazer isso aqui é muito simples. E eu nem preciso de um hardware específico para fazer isso. Para fazer USB no software, cara, é um inferno. É um inferno. É praticamente assim. Se alguém vira para mim e falar, não, tem que fazer, queremos fazer um negócio que pluga USB e tal, não sei o que, eu já falo assim, qual o controlador que vocês estão usando? Esse daqui. Tem módulo USB? Não tem. Então, velho, troca isso aí, velho. Não vai fazer USB na mão, filho. Não vai fazer USB sem ter suporte no hardware, cara. Não vai rolar. Não vai rolar, tá? Agora, esse tipo de coisa aqui não precisa ter suporte nenhum. Você faz um software lá, fica mexendo os bitzinhos lá no clock. Tipo, tranquilo, tá? Todo mundo bem? Sabe esses cartões de memória também, SD card? O protocolo de comunicação dele é assim. É porque ele tem mais uma camada lógica de qual a ordem com que você vai mandar bytes, tem que mandar endereçamento e tal, não sei o quê. Mas o protocolo de mandar os bytes, primeira camada do protocolo, é esse que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? SD card. Até abrir aqui. Cadê os pinos dele? Cadê a pinagem? Cadê a pinagem do negócio? Cadê a pinagem? Aqui, ó. Tá aqui a pinagem do negócio. Tem um clock aqui. Tá vendo aqui, ó? Mose. Exatamente a mesma que a gente acabou de ver ali, ó. Mose e o MISO. Tem alguns outros sinais meio que de controle aqui, tá? Mas em essência é esse protocolo que eu vou falar com o SD card. A parte física dele e tal. Tranquilo? E ele vai transmitindo byte a byte. Só que aí para fazer o SD card funcionar, precisa de mais coisas. Por quê?
Você quer ler, é uma memória, você quer ler informação de um endereço, então precisa dizer o endereço, depois receber os dados. Ou você quer gravar, então você diz o endereço onde você quer gravar e depois você diz os dados. Então a ordem com que vai mandar os bytes, esse padrão aqui, ó, esses padrões, tá? SD, MMST, ele diz também como é que a ordem com que essas informações tem que ir de um lado para o outro. Mas é isso aqui. Todo mundo ok? Bom descanso para vocês, então. Hoje é terça, né? Então, até quinta-feira, a gente programa alguma coisa na quinta-feira.